Olá gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui para o canal da Cris Morim. Aqui a gente compartilha um pouco mais sobre os bastidores de arquitetura, moda, lifestyle e visão de mundo. Para quem me acompanha aqui há um tempo no canal do YouTube, sabe que eu adoro compartilhar com vocês um pouco da minha percepção dos espaços que normalmente eu faço olhando ali quando eu chego no espaço, o que pesa, o que não pesa no ambiente. E hoje eu vou trazer um assunto bem especial, que é: a sua casa está com cara de pobre e você não percebe. Sua casa está te deixando com cara de pobre e você não percebe. Talvez você pense que seja a iluminação, ou de repente o excesso de informações, ou até aquela referência do Pinterest que muitas vezes a gente copia e cola da internet e tenta aplicar no nosso espaço, achando que vai dar super certo. Mas quando a gente está no espaço, a gente acaba vendo que aquilo não se identifica com aquilo que nós realmente somos. Que na verdade o espaço ele não é só estética, ele reflete diretamente na identidade e na sua identidade através de materiais, através de móveis, através de cores e texturas. E hoje eu trouxe um vídeo muito especial para vocês falando um pouco mais sobre coisas que, por mais que você investe muito dinheiro, a sua casa tem um aspecto às vezes de pobre, às vezes que está faltando um pouco de informação ali. Hoje eu vou trazer um assunto muito legal, que às vezes você pensa que é a iluminação ou a decoração. Às vezes você investiu muito pesado naquela marcenaria dos sonhos que você viu no Pinterest, e quando você começa a viver naquele espaço, naquele ambiente, ele não se identifica com aquilo que você realmente é, com a sua essência, com o que você é de verdade. E hoje eu trouxe esse vídeo especial no canal para falar um pouco mais sobre essa percepção que você tem no espaço. E às vezes você não consegue entender o porquê que você não se sente à vontade e por que aquele ambiente não reflete a sua identidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, nos siga aqui no nosso canal, Cris Morim. Nas redes sociais também, ali eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia, da rotina. Aqui no YouTube eu sempre trago vídeos para vocês, um vídeo por semana. Aqui por ter que editar o vídeo e tudo mais, acaba que demora um pouquinho mais para estar postando. Mas no Instagram, no TikTok, eu postando com mais frequência. Eu vou te falar uma coisa que vai te incomodar muito, mas é real. Às vezes a casa, ela passa uma sensação de desvalorização. E isso tem inúmeros fatores que a gente pode explicar aqui, com que você não se sinta à vontade naquele espaço. Às vezes, uma acumulação de tendências, que acontece muito. Às vezes você usar aquilo que está no momento digital, ou de repente nas residências ou espaços que você vai, mas quando você reproduz isso na sua casa, nesse aspecto, você não se sente à vontade. E tudo isso tem uma explicação. Você pode gastar, reformar, começar a comprar tudo do zero. E mesmo assim, quando você começar a conviver nesse espaço, você não se sente identidade, você não se sente à vontade dentro daquele espaço. E o que acontece? O espaço ele tem que trazer realmente o seu, como posso dizer, a sua identidade, as suas qualidades. E assim como a gente consegue estar escolhendo na moda roupas que trazem uma mensagem a respeito da nossa personalidade, o ambiente onde a gente trabalha, o ambiente onde a gente mora, também reflete isso, só que através de texturas, materiais, de cores, que afeta diretamente na sua percepção, onde você de repente passa por um dia longo e chega em casa e não se sente à vontade, aquele momento que você precisa de descanso, aquela casa não cria aquela conexão emocional com você. Então eu falo que algumas das coisas que a gente vai pontuar aqui, você já deve ter percebido não somente na sua residência ou comércio, mas também em outros espaços. O erro não está no quanto você investe, mas sim naquela sua, vamos dizer, aquele conjunto sem direção, ou seja, só acumulando referências aleatórias. A iluminação mal direcionada é um dos principais causadores da percepção diferente. Então hoje a gente vê muitas vezes espaços que são mal elaborados, a gente coloca uma iluminação mais fria no espaço, deveria ser uma iluminação um pouco mais aconchegante, que você sinta mais à vontade. E o que seria essa iluminação, né? Aquela iluminação mais amber, mais amarelada, com uma área de relaxamento. A questão também de tendências aleatórias, ou seja, às vezes a gente não traz coisas que fazem sentido com a nossa história. Eu acho que todo espaço tem que ter um ambiente onde ele traga tanto memórias afetivas, ou seja, coisas que você viveu no passado, como quadros, pinturas, esculturas,
e também coisas que você tem uma conexão emocional. Então, às vezes a gente compra um quadro de alguém que é muito famoso, alguém que é muito conhecido, mas não tem aquela liga emocional, aquela coisa onde você chega e fala assim, olha, eu pintei esse quadro à mão quando eu tinha, sei lá, tantos anos de idade. Então, essa memória afetiva do seu espaço, seja ele um ambiente da sua casa, um ambiente comercial, tem que buscar. Com relação ao empresarial e comercial, o veio seria um pouquinho mais diferente, ou seja, o destino, né? Por exemplo, você pode trazer a história da sua empresa em relação a quadros, a decoração, e às vezes a gente faz algo que seja muito minimalista, algo, vamos dizer, que o pessoal fala que é o certo, não sendo certo, né? E às vezes você sente que não tem nenhuma ligação com a sua história, do seu empreendedorismo, do como você construiu aquele espaço. E é exatamente isso que causa essa percepção e sensação ruim, que muitas vezes a gente termina uma casa, termina um ambiente corporativo e fala, nossa, isso não tem nada a ver comigo. E o mais curioso é que tem gente que confunde luxo com exagero. Ou seja, ela começa a inserir várias coisas, cores de tapete, cores aleatórias, de texturas, de sofá, com relação ao decor, e acaba ficando, vamos dizer, uma grande mistura onde nada se conversa. E aí, quanto mais você tenta melhorar o espaço, pior ele fica. Já aconteceu de você ir numa casa? Normalmente acontece quando tem um casal, onde de repente a mulher ela gosta de um espaço mais neoclássico, que seria aquele rococó, bolserie, cores mais claras, e o esposo gosta de um espaço um pouco mais impactante, mais masculino, que seria minimalista, ou seja, cores mais escuras, uma cozinha mais moderna, pedras mais escuras, uma madeira mais escura. E já aconteceu de muitas vezes você fazer um espaço que seja completamente diferente do outro, um quarto com um ambiente mais neoclássico e um ambiente gourmet com um aspecto mais minimalista e moderno. Então, quando você faz toda aquela percepção e raio-x do todo, você sente que nada se interliga. Então, eu digo que quanto mais às vezes você tenta melhorar, piora. Por quê? Não há uma direção, não há intenção das escolhas. Um ambiente que transmite valor, ele é pensado. Então, ele tem escolha, tem intenção, ele é pensado com uma grande direção criativa. Ou seja, quando a gente pensa em arquitetura, ela tem ligação direta com moda. Se você for reparar bem, quando você usa uma roupa, vamos dizer, uma roupa em alfaiataria, uma calça, uma blusa, uma camisa, você tenta buscar uma harmonia entre elas. E dependendo da cor que você escolhe, ela reflete exatamente a sua personalidade. E eu sempre falo e brinco que com a arquitetura, o design de interiores, o seu espaço em si, a sua casa, o seu espaço corporativo, é exatamente igual. Só que a arquitetura dá forma para o espaço. Ou seja, você consegue ter algo mais tangível. Já a moda, a forma é o corpo. E a arquitetura, a forma é o espaço. Então, assim como a moda, a arquitetura também remete muito dessa personalidade, onde tem a direção criativa, aquele estilo que você vai buscar. A gente pode ver vários estilos que já foram feitos antes de nós. Então, desde sempre, a arquitetura sempre foi uma linguagem tanto de demonstração, né, de poder, de posses, como também demonstração de estilo, personalidade, trazendo cores mais neutras quentes, cores que são mais frias, e assim interligar tudo isso e trazer para dentro do espaço, trazendo isso para uma camada um pouco maior, fora das residências e casas, que é o principal ponto do vídeo. A gente pode citar restaurantes, clubes, áreas que também trazem uma iluminação muito direcionada. Por exemplo, eu adoro ir num restaurante, e uma coisa que a gente pode perceber quando a gente está em restaurantes é que a iluminação ela é muito intimista. A gente percebe isso quando a gente vai num jantar romântico, ou quando a gente está num momento especial ali em casal, que ela é uma iluminação feita para você ficar por mais tempo. Então eu falo que essa percepção, essa sensação faz com que você se identifique com o espaço. Tenho certeza que você tem algum restaurante que você ama ir e às vezes de repente não sabe por quê. Assim como também os mais, vamos dizer, festeiros, uma casa de festas, um clube, ele tem uma iluminação direcionada para ativar sensações mais profundas, ou seja, uma iluminação mais
colorida, onde tudo é voltado para performance, com envolvimento, o show ali no palco, a iluminação que traz emoção. Então, com certeza, tanto em clubes quanto restaurantes, aquela iluminação ela é pensada, assim como também as texturas, as cores. De repente, por exemplo, se você está num restaurante italiano, você pode reparar que a gente consegue ver mais a madeira. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim: Cris, eu gosto da madeira porque ela traz esse aconchego no espaço. E como ela é um elemento natural, ela faz conexão direta com o nosso bem-estar. E agora eu quero te provocar um pouquinho, porque talvez o problema não seja a sua casa, mas sim a forma com que você está tentando construir ela. O que você quer dizer com isso, Cris? Que às vezes a gente quer se encaixar no molde ou na moda do momento, sendo que a gente tem traços e também, vamos dizer, gostos da nossa infância que reflete até hoje. Uma coisa muito legal que eu gosto de correlacionar é que o espaço ele é muito psicológico. Então, se você, de repente, teve uma infância mais envolvida no campo, você vai, de repente, gostar mais de madeira, de tons claros, de um ambiente mais aconchegante, aquele rústico simples. Assim como também, se você crescer num espaço mais sofisticado, mais urbano, mais colorido, você vai gostar de uma casa com mais vida, com mais cores, com elementos mais, vamos dizer, tecnológicos e modernos. Então é sobre isso. Então a frase que eu deixo para vocês é o seguinte, que às vezes a percepção ruim que você vai ter no seu espaço é esse acúmulo de tendências que às vezes não se encaixam com você. A iluminação, que às vezes ela não é direcionada e às vezes não traz o efeito que você... O efeito também é a sensação que você quer de descanso, de relaxamento ou de um espaço produtivo também. E também do acúmulo de referências aleatórias. Ou seja, às vezes a gente olha várias referências na cidade onde a gente mora, na casa de alguém, e às vezes quer repetir para nós. Sendo que no final das contas, a gente tem que seguir aquilo que realmente reflete a nossa personalidade. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Cris Morim, me acompanha também nas redes, no Instagram, Tina Mori, no TikTok também, Tina Mori. Lá eu compartilho um pouco mais a minha rotina, meu dia a dia. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.